Uma história, uma parábola carregada de ensinamentos que o Senhor Jesus contou e eu vou passar para você agora. Esta parábola ele contou, ele disse, sobre uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Preste atenção, ele já deu a lição da parábola antes da parábola. Essa parábola é sobre as pessoas que confiam em si mesmas, na sua própria justiça, ou seja, são justas aos seus próprios olhos. Com respeito a elas, elas são juiz e elas são o próprio advogado. Elas nunca se acusam de nada, mas sempre se defendem e sempre se julgam favoravelmente. E a parábola é sobre essas pessoas. Vamos entender a parábola. Jesus disse assim, você pode encontrar o texto lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Ele diz assim, 2 homens subiram ao templo para orar. Um fariseu e outro publicano. Vamos entender aqui. 2 homens estão buscando a Deus. 2 homens estão buscando uma interação com Deus. Vão orar, vão ao templo. E ele dá o contraste destes 2 homens. Um é fariseu, religioso, extremamente conhecedor das leis divinas, participante da elite religiosa, visto por todos como um homem santo, perto de Deus, intercessor. Eu sou mais santo que você. Era o que o fariseu comunicava, só pelo seu título, pelas suas vestes, sua maneira de ser e agir. O outro homem era um publicano. Publicano era um judeu que havia se deixado contratar por Roma. Na altura, Israel estava sujeito a Roma, controlado por Roma, o Império Romano. Um judeu que havia se permitido contratar por Roma para coletar impostos dos seus irmãos judeus. Então, o publicano era visto como a pior sorte da sociedade judaica naquele período, porque ele era visto como um traíra. Você está ajudando os nossos opressores. Você está tirando de nós e ganhando com isso para ajudar os nossos opressores. Então, o publicano era considerado um traste, um traíra na sociedade. E Jesus faz questão de, colocar esses 2 homens como personagens dessa história. Os 2 subiram para orar no templo. O religioso, o sou mais santo que você, e o outro que era publicamente conhecido como a pior sorte, a pior espécie da sociedade. Muito bem. Eles subiram ao templo para orar. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Veja, estando em pé. Não há palavras soltas nas parábolas de Jesus. Não há palavras ociosas nas parábolas de Jesus. Se ele disse que o fariseu, estando em pé, orava consigo, isso tem um significado. Ele se achava digno de estar em pé diante de Deus. Orava consigo, ou seja, orava dele para ele mesmo. Desta maneira, dizendo, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então veja a oração do fariseu. Um homem que se achava tão justo, tão santo, que ele olhava para as pessoas ao seu redor e ele dava graças a Deus e graças a ele mesmo por não ser como essas pessoas. E ele seguiu dizendo,
jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Eu sou tão bom, eu sou tão justo, eu sou tão santo. Senhor, o Senhor tem tanta sorte de me ter como teu filho. Olha, o Senhor é sortudo. O Senhor é sortudo porque o Senhor me tem como seguidor. Eu sou tão santo que Deus foi abençoado por me ter como seu seguidor, como seu adorador. Obviamente, ele não orava a Deus. O Deus aqui, a quem ele orava, era ele mesmo. Ele era o seu Deus, pois ele se achava perfeito, acima de todas as outras pessoas. Ele era o seu Deus. Então, ele comparava-se e julgava-se melhor do que todas as pessoas. Inclusive, quando orava, chegou a dizer: eu não sou como esse publicano aqui. Deve ter falado em voz alta, né? O publicano lá no templo, ele deve ter orado assim. Inclusive, eu não sou como esse publicano aqui, ó, que vem orar e tal. Né? Fez questão de orar em voz alta para que o publicano ouvisse que ele não tinha nenhuma chance de ser ouvido. Assim pensava o fariseu, estava desperdiçando seu tempo ali no templo. O publicano, porém, continua a parábola, estando em pé de longe, quer dizer, o publicano não se viu digno de chegar perto do templo. Aí você entende por que o fariseu gritou, ergueu a voz, porque o publicano estava lá atrás e ele queria que ele ouvisse. Nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, o publicano ficou de longe, baixou a cabeça, batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou cheio de pecados. Digo-vos, Jesus continuou, que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Você normalmente ouve as pessoas dizerem: os humilhados serão exaltados. Não é isso que Jesus disse. Ele disse: aquele ou qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Nem todo humilhado será exaltado, mas aqueles que se humilham perante Deus serão exaltados. Muito bem. Então, o que a gente colhe aqui dessa parábola riquíssima? Veja, meu amigo e minha amiga, talvez você diga assim: esse fariseu era um fariseu mesmo, uma pessoa muito orgulhosa, arrogante e tal, mas todos nós temos esse fariseu dentro da gente. Sabia disso? Porque a nossa tendência, como eu dizia no início, é ser juiz de nós mesmos e advogado ao mesmo tempo. A nossa tendência é sempre nos julgar favoravelmente e nos justificar, mesmo quando estamos errados. Aliás, a nossa tendência não é nem somente julgar e justificar, se defender. É ainda pior do que essa. A nossa tendência é fazer novas leis. Novas leis para nós mesmos. Ou seja, as coisas que são consideradas erradas, até mesmo pelas leis naturais, né? As leis que estão escritas no nosso coração, que todos sabem que é errado, por exemplo, leis naturais: é errado roubar, é errado matar, é errado adulterar, trair. Essas leis naturais, todo mundo sabe, são leis universais, independente da nação, do credo, da cultura, elas estão escritas na mente humana. É errado mentir, enfim. Nós temos a tendência de criar novas leis para nós mesmos e dizer: bom, não é tão errado assim, se isso. Em outras palavras, se for eu quem está fazendo.
Se eu é que fiz por uma boa razão, então não é tão errado assim. A nossa tendência humana é se justificar, é se absolver, é fazer as coisas erradas e chamá-las de certas. Isso está dentro da gente. Jesus não falava, entenda, apenas dos fariseus. Ele falava do fariseu que está dentro de todos nós, que quer se esconder por trás de uma capa religiosa, santa, de justiça, mas por dentro quer fazer tudo e não ser acusado de nada. Muitas pessoas têm vivido assim. Assim, muitas pessoas têm roubado, têm sido malandras, têm sido espertas, passado outras para trás, têm mentido, têm sido como verdadeiros atores, atrizes no local de trabalho, na família, dentro de casa, na igreja. São atores, são atrizes. Na frente dos outros, sim, senhor, não, senhor, amém, tá ligado. Na frente. E por trás, aquela pessoa verdadeira, quer dizer, aquela real pessoa, que é o fariseu, está fazendo tudo de errado. E justificando, se perguntar para ela, quando ela for descoberta, quando ela for achada no seu erro, no seu pecado, e perguntar para ela, por que você fez isso? Ela vai ter uma justificativa, ela vai sempre ter uma explicação. Vai sempre se justificar. Na verdade, essa pessoa, ela não crê em Deus. Ela não crê em Deus, porque quando você faz o errado sob as suas próprias aprovações, é porque você se fez o próprio Deus. Saiba disso. Na parábola fica bem claro que o fariseu orava para ele mesmo. Ele não cria em Deus. E quando você faz o que você sabe que é errado, mas se absolve, você se fez o próprio juiz, você se fez o próprio Deus. Você não tem ninguém acima de você. E este é o pior pecado. É o pecado mais perigoso, porque é o pecado que você não chama de pecado. Vamos despertar para isso, pois não se esqueça, a parábola era sobre aqueles que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Cuidado com o fariseu que existe dentro de você. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.